Já aproveitando, e teve notícia importante da economia brasileira que diz respeito ao produto interno bruto do Brasil no primeiro trimestre deste ano. Pedro Dobal, do Rio de Janeiro, acompanhou a divulgação dos dados do IBGE e traz os detalhes aqui pra gente. Fala, Dobal, boa tarde. Oi, Ronald, oi, Zaidan, boa tarde para vocês. Olá. E a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. O PIB brasileiro fechou o primeiro trimestre do ano com alta de 0,8%, isso na comparação com os últimos 3 meses do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e o índice ficou um pouco acima das previsões, que indicavam um crescimento de 0,7% no período. E essa alta ela foi puxada principalmente pelo setor de serviços. Isso porque o setor teve uma alta de 1,4%, segundo o IBGE, e entre as atividades do setor de serviços que tiveram maior destaque estão o comércio, com aumento de 3%, seguido pelo segmento de informação e comunicação, que cresceu 2,1%. A agropecuária teve alta também de 11,3%, depois de 3 trimestres de queda, e a indústria se manteve estável, com uma redução de 0,1%. Esses resultados eles apontam para uma retomada do aquecimento da economia brasileira depois de 2 trimestres praticamente estáveis. No terceiro trimestre do ano passado foi um aumento de 0,1% e depois, no último trimestre, a gente teve uma queda de 0,1%. A gente tem a palavra da colunista de economia do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Juliana Rosa. Ela ressalta que um outro ponto positivo foi a alta nos investimentos, que é essencial para que o PIB continue crescendo nos próximos meses. Qual era a preocupação no passado? O PIB cresceu no passado 3%, quase, só que os investimentos caíram. Então, isso acaba fazendo com que o crescimento não seja sustentável. As pessoas compram. Se você não está aumentando a oferta, né, você não está investindo, ampliando capacidade de produção, em algum momento isso vai virar inflação, você vai ter aumento de juros e aí você não vai gerar crescimento. Bom, a coordenadora de contas nacionais do IBGE, a Rebeca Parles, destaca também o crescimento de 1,5% no consumo das famílias. Principalmente apoiado pela continuidade também da melhoria do mercado de trabalho, né? Tanto o rendimento das famílias crescendo como o emprego também, a taxa de juros e a inflação mais baixas, que também ajudam, e a continuidade dos programas de apoio, né, e ajuda do governo para as famílias, que também aumenta a renda disponível das famílias e elas podem consumir mais. O PIB, a gente sabe, é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, serve para medir o comportamento da economia. E na comparação do primeiro trimestre de 2024 com o mesmo trimestre do ano passado, esse crescimento ficou em 2,5%. Ô Zaidan, e esse último número divulgado pelo Dobal, que faz a relação com o que tivemos no ano passado, com o crescimento do PIB ao longo do ano e na comparação com o primeiro trimestre, mas o que mais chamou a atenção é que foi dentro daquilo que se imaginava, 0,8 é mais ou menos como o mercado imaginava que seria esse resultado. Há consequências de mais dinheiro disponível para o Bolsa Família e um aumento do consumo das famílias. Isso sempre tem impacto. Nós vimos isso no centro da pandemia, uma crise devastadora, e as pessoas perceberam que alguns itens, principalmente na alimentação, estavam sendo mais consumidos por causa daquele auxílio emergencial, que deu a um número considerável de brasileiros uma renda maior do que ele tinha antes, o que é um absurdo, né? Alguém que recebeu R$600 passou a ter uma possibilidade de consumo que não tinha. Isso mostra o nível de pobreza em que grande parte da população brasileira está mergulhada. Então o PIB cresce, você tem um pouco mais de consumo, isso gera mais emprego, gera mais impostos, o Estado arrecada mais. É aquele beabá que é atacado diuturnamente pelo mercado financeiro, por seus agentes na imprensa, na política, no Banco Central. E a Juliana mencionou os juros. E aí é que está, quem está acompanhando os últimos boletins que foram divulgados, inclusive o cada vez menos importante Boletim Focus,
percebe o seguinte: o trabalho do Roberto Campos Neto está dando efeito. Ele conseguiu, porque normalmente você tem o Banco Central trazendo boletins dizendo o seguinte: olha, na média o mercado está dizendo tal coisa, né? Está esperando tal coisa. Agora mudou. Ou, na verdade, agora ficou evidente o que sempre ocorreu. O Banco Central dá sinais que são captados pelo mercado, absorvidos pelo mercado e transformados em expectativa pelo mercado. E, de repente, o Roberto Campos Neto passou a deixar claro que as reduções da Selic serão menores do que o esperado. Tanto que agora, quando você pega o Boletim Focus, o que os caras dos bancos e economistas de agências de investimento estão dizendo? Que agora eles esperam reduções de 0,25 e não mais de 0,5 até o final do ano. Isso faz muita diferença na dívida pública, no nível de investimento e na decisão do investidor se ele vai para a produção ou se ele vai para a renda. É lamentável. Isso vai ter impacto. Uma redução menor parece pouca coisa, né? Em vez de 0,5, 0,25. Não, a diferença é imensa. Inclusive o impacto que tem sobre a dívida pública. E o Haddad, o que ele consegue fazer, aliás, qualquer hora a gente vai falar sobre isso, é retuitar e, portanto, recomendar, já que ele não retuita com um comentário crítico, ele apenas retuita, um texto de um estudioso, que foi publicado ali numa desses braços da GV, basicamente recomendando que a aposentadoria não tenha o reajuste igual do mínimo, ou seja, só tem reajuste inflacionário, né? Recomposição inflacionária, que é uma mentira. É uma mentira, principalmente para os aposentados. Eles nunca alcançam a inflação que eles têm. E também atacando, com boas palavras, mas atacando o Bolsa Família. Falando da sua importância social, mas dizendo que é aritmeticamente inviável manter a Previdência como está e o Bolsa Família como está, então é preciso atacar esses problemas. E o ministro da Fazenda, quando reproduz esse texto sem qualquer comentário crítico, ele está dizendo que concorda, está recomendando aquela análise. E isso coincide com os movimentos do Roberto Campos Neto. Então, o PIB crescer é fantástico, é óbvio que é uma boa notícia. Só que PIB maior não significa menos pobreza, porque depende muito de quem abocanha o crescimento do PIB. Que percentual da população fica com a maior parte da riqueza produzida. Esse é o problema central do Brasil, esse é o problema central da maioria dos países, mas outra coisa, um crescimento pequeno exatamente por isso, com essa política de juros. É óbvio que qualquer crescimento será tímido. Aquela história do voo de galinha tem muito a ver com isso. E cada vez mais há um incentivo para o rentismo, né? Para o sujeito não investir em produção e sim investir em retorno do seu capital no mercado financeiro, Ronald. Muito mais cômodo, né, para esse perfil supostamente de investidor.